Olá pessoal, bom dia. Passei para desejar uma ótima semana a todos, reforçar o nosso compromisso da semana e continuar falando sobre o assunto que nós começamos há 2 semanas. Começamos a falar sobre solucionadores de problemas. Quanto vale a pessoa que soluciona problemas? Quanto vale a pessoa, aquela pessoa que para ela não tem tempo ruim? Aquela pessoa que está disposta a agir, a ajudar, a estender as mãos, a fazer diferença, a trazer uma solução em meio à crise. Quanto que vale essa pessoa? Na primeira semana nós falamos sobre um menino que deu seu lanche para alimentar uma multidão. Semana passada nós falamos sobre Zaqueu, que foi em busca da sua palavra, da sua mudança. E hoje nós vamos falar sobre uma viúva que chegou diante de Eliseu com um problema grave. Ela era viúva, o marido, antes de morrer, contraiu muitas dívidas. Ela tinha apenas 2 filhos pequenos que já estavam sendo levados para serem escravos no lugar da dívida. E quando ela chega diante de Eliseu, Eliseu lhe faz uma pergunta: o que você tem em casa? Ela disse: é apenas uma botija de azeite. Ele disse: então vai, consiga outras vasilhas emprestadas, manda os seus filhos conseguirem outras e vai enchendo. E eu quero destacar a capacidade dessa mulher de ouvir e de executar. Gente que soluciona problemas tem que ser gente que ouve, gente que presta atenção, gente que está atenta, gente que não esmorece. E mais do que isso, tem que estar disposta a executar. Algumas vezes as pessoas até sabem o que tem que fazer, algumas vezes elas têm uma visão clara de onde querem chegar, mas elas não estão dispostas a obedecer. E todas as vezes que nós temos um problema, temos uma dificuldade, nós precisamos ouvir claramente o que está sendo dito, ou pelo menos o que nós podemos fazer. Eu ouço as pessoas dizendo o seguinte: mas isso aí não tem o que fazer, não tem como resolver, não tem como solucionar isso. Na verdade tem, e às vezes a solução está diante de você. Só que você não enxerga a solução por ela ser pequena ou porque algumas vezes parece um outro problema. Normalmente, a solução vem disfarçada de problema. Normalmente, o crescimento, a exaltação vem disfarçada de problema. E para essa viúva não foi diferente. Ela tinha apenas uma pequena botija de azeite e quando ela disse isso para Eliseu, ele falou: então tá bom, isso serve. O que mudou? Que ela, quando foi adiante de Eliseu, ela só enxergava o problema. Ela era viúva, o marido, antes de morrer, contraiu dívidas, ela tinha 2 filhos pequenos que agora estavam indo para ser levados como escravo. Era tanto problema que ela não conseguiu enxergar a solução. Ela teve que chegar diante de Eliseu e Eliseu fez com que ela enxergasse que aquela pequena botija de azeite era o início da sua mudança, era o início do seu crescimento. Algumas vezes a solução está pertinho da gente, só que a gente está tão ensoberbado de problemas, de tarefas, vivendo um momento muito ruim que a gente não consegue enxergar. Talvez a solução esteja aí, do seu lado, à sua frente ou dentro da sua caixa de ferramentas. Então se levante, aproveite que estamos começando uma semana, um mês praticamente, e vamos solucionar, vamos resolver. Mas não tem azeite, não tem jeito. Algumas vezes a gente ouve as pessoas dizendo não tem jeito. Jeito tem. Talvez não estejamos vendo, talvez não estejamos enxergando. Quando ela pega a sua pequena botija de azeite e começa a trabalhar, quando ela vai executar o comando, tudo dá certo. Ela paga as dívidas, ela resolve seus problemas e ela ainda tem azeite para comercializar. Essa mulher que começa o texto com uma dificuldade grande para pagar dívidas, termina como uma empresária do azeite. Tudo porque ela ouviu, prestou atenção e ela foi executar. A solução pode estar aí do seu lado, à sua frente ou até mesmo aqui. Ouça, pare um pouquinho para ouvir e execute. Essa é a hora de mudar, essa é a hora de avançar e essa é a hora de ter resultado, ok? Uma ótima semana a todos e até breve.